A história, da qual a história antiga faz parte, é um tipo peculiar de memória social. E a memória social é fundamental para a criação de uma identidade coletiva. Nem toda identidade deriva da memória, mas as identidades mais profundas, aquelas que parecem mais naturais e indiscutíveis, são as fundadas no passado e garantidas por ela. A memória é a grande fundadora e legitimadora das identidades, porque é ela que define quais são as mais importantes, quais não são fluidas e passageiras, quais são aquelas que adquirimos de nascença como herança de nossos ancestrais. Você deve estar um pouco confuso sobre isso, não é? Afinal de contas, o que significa memória e o que a memória tem a ver com a história? Aí é que tá, meu querido. Aí é que tá. A memória, ela tem tudo a ver com a moto passando e atrapalhando a minha explicação. Algum dia no passado, as pessoas não teriam ideia do que era uma moto, ou do que se tornaria uma moto, ou do que se torna e o que se é uma moto hoje em dia. Nós, como seres humanos da atualidade, do famosíssimo século XXI, do ano de 2024, temos ideia do que é uma moto, que é uma motocicleta com duas rodas, onde pode-se levar o total de 2 pessoas, às vezes 3, outras vezes 4, e se duvidar até 6. Mas a questão aqui não é essa. O que eu tô querendo dizer é que nós criamos uma memória coletiva através de memórias individuais. E com a história não é diferente. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de olhar para o passado e perceber que aquilo que a gente lembra também pode ser algo que a gente compartilha com as outras pessoas, as lembranças. E isso é uma memória histórica. Por exemplo, todo mundo aqui deve lembrar das Copas do Mundo. Afinal de contas, a gente teve várias Copas durante o decorrer dos tempos. Claro, aqueles que nasceram esse ano ou há 2, 3 anos atrás não vão lembrar disso porque, enfim, são bebês. Mas eu tô falando daqueles que já têm mais de 10 anos, mais de 8 anos ou mais de 20 anos. E assim sucessivamente. As Copas do Mundo são eventos onde acontece uma junção da população de um país que assiste o seu time de futebol jogar contra outro time de futebol de outro país e todo mundo lembra quando o país ganha ou quando o país perde. Então essa é uma memória histórica, todo mundo lembra. Mas claro, as memórias individuais de cada um, o tanto que eu gritei, o tanto que eu chorei, o tanto que isso me deixou triste, são memórias individuais. E eu citei para vocês no início o fato das identidades derivarem da memória, porque cada um de nós temos uma memória individual. Todo mundo nasce, cresce e se torna o que é hoje em dia. Eita, mas essa moto adora passar e atrapalhar, meu Deus do céu. O fato é, quando a gente está falando de memórias individuais, a gente também pode falar de memórias sociais. Todo ser tem a sua história. E toda história, ela é parte da história da humanidade. E toda história que é parte da história da humanidade é história. Então, quando a gente fala de memória e sociedade, a gente está falando da sociedade como construção de uma memória. Ou seja, lembrar do passado é construir a história. Ok, agora que vocês entenderam o que significa a palavra memória e o que significa a palavra também identidade, quando a gente fala de identidade, a gente cita que as pessoas têm a sua própria memória, ou seja, a sua própria forma de compreender o mundo, e a partir dessa forma de compreender o mundo, as pessoas se identificam. Digamos que eu sou uma pessoa que ama assistir desenhos japoneses, os mais conhecidos como animes. Então, para mim, isso significa que quando alguém assiste animes também, eu me identifico com essa pessoa. E a gente faz parte de um mesmo grupo, a gente conversa, a gente compartilha de ideias, de teorias, de forma de conceber
onde as pessoas que não assistem não vão entender. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que não assistem fazem parte de outra identidade. A identidade dos livros, a identidade dos filmes, a identidade dos esportes, a identidade das comidas, a identidade... enfim, das variadas identidades. A questão é, o que constrói a sua identidade é a sua individualidade. E é ela que faz você fazer parte de um coletivo, que ao mesmo tempo também faz parte de você construir uma memória histórica. Todo mundo aqui com certeza sabe e lembra da famosa e extinta TV Globinho. Todo mundo, quando era pequeno, assistia sempre os desenhos da TV Globinho. E muitos dos fãs de um desenho muito conhecido nos dias de hoje, que é o Dragon Ball, lembram fatidicamente de saírem correndo da escola às 11h20 para poder assistir o desenho Dragon Ball, que passava na TV Globinho, porque era o horário que ele passava. Todo mundo tem essa memória afetiva. Isso se chama nostalgia. Então, lembrar disso é construir uma história onde um único desenho juntou uma série de crianças e adolescentes e de variadas idades, sexo, etnia, onde essas pessoas se juntavam em prol de um único desejo, que é de assistir esse desenho. Mas o que é que isso tem a ver com a citação? Sim, a citação do início desse vídeo. Tem tudo a ver, porque eu falo de memória e sociedade. Quando eu digo memória e sociedade, eu estou falando de juntar essas duas palavras, esses dois conceitos. Toda sociedade tem a sua memória, e é uma memória histórica. E para se entender como funciona uma sociedade, você precisa entender qual foi a história que gerou essa sociedade. Através de quê? Através das pessoas. E através das pessoas você descobre a sua individualidade. Através da sua individualidade você descobre a sua memória e os seus pensamentos. E a partir disso você vai juntando até descobrir como essa sociedade se formou e o que essa sociedade é hoje em dia. Se ela preserva as coisas do passado ou se ela é algo novo com características do passado. Enfim, acho que eu já falei demais, acho que eu já disse coisas demais. Sugiro que vocês leiam o livro História Antiga, do historiador Norberto Luiz Garinello, onde ele fala um pouco mais sobre isso, sobre as termologias história e sociedade, e que ele explica um pouco mais sobre a famosa e tão citada História Antiga, que é a origem e o começo dos nossos trabalhos nesse canal que acredito que todos vocês irão gostar. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Deixa o like, comenta o que você achou do vídeo aqui embaixo nos comentários. Compartilha caso você tenha gostado de algum termo e queira mostrar para algum amigo, para sua mãe. Sei lá, mano, faz o que você quiser com esse vídeo. E é isso, tamo junto. Se inscreve no canal caso você tenha gostado, porque com certeza vão aparecer mais vídeos para você desse tipo. E caso você esteja estudando ou procurando conhecer mais sobre a história, esse é o canal certo, tá? Tamo junto e é nóis.